Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um Fala aí, Jô, aqui pela rede ConnectV. Continuamos com a pandemia causada pelo coronavírus em todo o mundo. Já tivemos aqui infectologistas, educadores, psicólogos e vamos falar hoje sobre o que envolve o direito digital e as situações causadas pela pandemia. Recebo aqui a doutora Elaine Keller, especialista em Direito Digital, membro da Comissão de Direito Digital da OAB de São Paulo, que vai falar conosco nesta noite sobre tudo o que envolve essa área e a situação em que o mundo vive nos dias de hoje. Doutora Elaine, seja muito bem-vinda aqui ao Fala aí, Jô, dessa noite. Prazer meu, muito obrigada pelo convite. Boa noite a todos. Elaine, vamos começar aí por uma polêmica que surgiu nos últimos dias, quando o governador do estado decretou que nós teríamos uma espécie de monitoramento dos celulares da população, até para saber como conduzir toda essa política de distanciamento social. O que realmente acontece em relação a isso? Nós estamos sendo monitorados, ele sabe aonde nós estamos, o que nós estamos fazendo, ele tem acesso ao que tem nos nossos celulares, ou isso é um mito? Não, no caso especial de São Paulo, isso é um mito, né? Eu cheguei a escrever até uma matéria para o Estado de São Paulo, para o Estadão, né, para o jornal. Veja bem, não há uma violação da privacidade no caso específico do monitoramento em São Paulo. A gente sabe, por toda a experiência internacional, que o confinamento social é a única forma da gente deter um pouco a expansão desse vírus pelo país. E então o Estado de São Paulo adotou aí uma parceria com todas as empresas de telecomunicação para que elas enviassem os dados, mas são dados estatísticos, anonimizados, ou seja, não tem a menor chance, nesse caso específico de São Paulo, de qualquer entidade pública bater a nossa porta dizendo, olha, não saia hoje às 7 da manhã, tenho percebido que você todo dia às 7 tem saído de casa para ir para o centro da cidade. Não, ele não consegue individualizar aquele dado. Os dados são anonimizados e eles vão em massa. Então, o que acontece? Você consegue ver, é um mapa que a gente, na área técnica, chama de mapa de calor, onde você tem a maior concentração de celulares, esse mapa de calor, portanto, fica vermelhinho, né, que são os dados quentes, que a gente chama. Então, ele consegue perceber se está havendo um deslocamento desse dado quente, ou seja, se, por exemplo, em dias de semana, em horários de pico, você tem um mapa de calor maior na zona do centro, nas zonas onde há mais volume de trabalho, né? Então, a prefeitura e o Estado conseguem mapear, a prefeitura de São Paulo, especificamente aqui na região central de São Paulo, e o Estado como um todo, ele consegue mapear onde é que você está tendo aí um deslocamento desse mapa de calor, né? Para ver o quanto as pessoas estão, de fato, obedecendo a questão do confinamento. Então, assim, como são dados anonimizados, quando se fala em anonimizados, não há como identificar o usuário, o portador desse telefone celular. Então, nesse caso, não há o menor problema, a população do Estado de São Paulo pode ficar totalmente tranquila que não há, nesse caso, nenhuma invasão de privacidade. E entendo que o Estado de São Paulo teve o cuidado de determinar muito bem, especificar muito bem qual a finalidade desse uso, como é que esse uso chegaria para eles e a que momento esse dado para de ser utilizado. Quer dizer, esse dado não vai ser usado constantemente. A princípio, ele vai ser usado nesse momento de controle de pandemia. Então, é só para atender a uma necessidade de saúde pública, de questões sanitárias. Então, tem uma finalidade muito bem fundamentada, né? Então, nós
Nós estamos aí numa situação de uso do sinal do celular e não das informações do celular, é isso? Exato, exatamente. O que acontece? Esse dado já é largamente utilizado pelas operadoras de celular. Para você saber como distribui as antenas de celular para a questão de sinal do celular, você já precisa fazer esse mapa de calor, ou seja, saber exatamente onde você tem o maior número de usuários e qual é a capacidade de sinal que você vai ter que dar para aquela região. Então, o que as operadoras estão fazendo é justamente compartilhar esse dado estatístico com o estado de São Paulo. Então, é um dado estatístico, né? E por mais que a gente tenha aí no ordenamento jurídico e venha até aí a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, nesse caso específico, dessa forma como está sendo utilizada, não há nenhuma violação à normativa de violação de proteção de dados pessoais ou da privacidade. Você tocou num assunto interessante também. Foge um pouquinho da pandemia, mas não tanto, porque acabou sendo intimamente afetado. A Lei Geral de Proteção de Dados, que estava certo para iniciar agora em agosto, ela sofreu uma alteração também no início da sua vigência? Sim, a princípio ela entraria em vigor agora, em agosto de 2020, mas já existiam vários projetos de lei para mudança, né, para extensão dessa entrada em vigor da lei. E aí isso ganhou força com a pandemia, né? E aí a gente teve a PL 1179, de autoria do senador Anastasia, com revisão da senadora Simone Tebet, que sugeriu, né, que fez nesse projeto de lei, fez a mudança dessa entrada em vigor da lei para janeiro de 2021. Essa PL 1179 já foi votada no Senado e ela agora está em transição para a votação na Câmara. Ocorre que, no meio dessa transição, eis que surge uma PL, uma medida provisória, uma PM, né? Uma MP, a 959, né? Que é assinada pelo presidente Bolsonaro e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que trata, na verdade, da renda, da operacionalização da renda mínima emergencial. Mas lá no final da MP tem um artigo 4º que joga a vigência da lei para maio do ano que vem. Então, nós, militantes da área, entusiastas, que sabemos que a proteção de dados, mais do que nunca, é muito importante de ser tutelado pelo Estado, principalmente nesse período de pandemia. Nós rapidamente agimos junto ao Legislativo, conseguimos aí um grande apoio dos deputados para pedido de emenda justamente nesse artigo 4º da MP 959, e que deve ser votada aí nos próximos dias. A gente espera que no máximo em um mês haja essa votação para suspensão dos efeitos desse artigo 4º da MP, e que a gente mantenha, então, aí a votação da PL, né, para que, se a lei não entrar em vigência agora em agosto desse ano, por conta da Covid-19, que ela entre, então, em 1º de janeiro de 2021, mas que ela entre num curto período de tempo, porque se nós estendemos muito, a gente acaba colocando a própria lei em descrédito, né? E é uma lei que o mundo inteiro já vem adotando, né? A gente, inclusive, seguiu muito, se esmerou muito no exemplo da Europa, e que se mostra cada vez mais necessária. Agora, com a pandemia, a todo momento a gente percebe que a gente passou a viver digitalmente, né? A nossa vida continua seguindo graças ao mundo virtual. E então, a lei, a gente já tem o Marco Civil da Internet, mas essa lei vem justamente para tutelar melhor, para criar bases legais, para criar mais normativas, uma normativa mais segura, para criar controles, medidas de controles para o uso desses dados.
Ou seja, né, a gente precisa estar atento, inclusive, às entrelinhas das medidas provisórias que acabam saindo nesse momento e também das leis que têm sido criadas aí, os projetos de lei que parece que têm sido aprovados a toque de caixa, então precisamos estar sempre atentos, né? E principalmente Sim. os advogados acabamos tendo esse trabalho. Agora, Elaine, me fala uma coisa, ligado também à proteção de dados e agora até em relação ao exame do presidente. Ele teria direito a uma privacidade maior em relação ao seu exame de se ele teve ou se não teve o coronavírus, ou por ele ser uma figura pública, por ser o presidente da República, por estar em contato com o público, ele deveria sim apresentar o resultado do exame e os médicos, inclusive, serem responsabilizados no caso de não se apresentar esse resultado. Veja, aí as visões são muito divergentes, né? Vou te dar a minha visão de estudiosa do tema, né? Da privacidade e proteção de dados. Eu entendo que antes dele ser presidente, ele é um cidadão e que está tutelado pela Constituição Federal, por todas as normativas, por todo o ordenamento jurídico brasileiro, como todos nós, né? E nós todos somos iguais perante a lei. Então, eu entendo que, como cidadão brasileiro, como pessoa do Jair Bolsonaro, ele tem direito a essa privacidade de não expor o seu exame, assim como eu também tenho, você também tem. Agora, pela questão da pessoa do presidente, enquanto presidente, talvez seria interessante ele ter revelado para acabar com toda essa polêmica, para dar segurança às pessoas, porque ele continua tendo uma vida cotidiana normal, a gente percebe que ele tem aí cumprimentado, né, as pessoas que apoiam ele no governo, e etc., e isso daria uma segurança maior para todos nós. Mas, enquanto cidadão, ele tem o direito de se reservar, de reservar a privacidade dele, de não expor. Né? Eu entendo que ele não está violando essa questão, porque é um direito individual. Né? A Constituição, no seu artigo 5º, diz que todos nós temos direito à privacidade, à imagem, à honra. Então, essa é uma privacidade dele. Dados médicos são, por exemplo, na Lei Geral de Proteção de Dados, considerados como dados sensíveis, ou seja, são dados que merecem muito mais zelo, justamente porque podem gerar algum tipo de discriminação com a pessoa. Então, ele tem esse direito de não expor. Agora, enquanto presidente, é questionável porque ele segue uma rotina normal, ele segue expondo pessoas, né? Tendo ou não tido o coronavírus, a forma como ele vem se expondo as pessoas é que tá o X da questão, o perigo em si, né? Eu acho que aí a importância não está muito se ele teve ou deixou de ter, mas sim o cuidado que ele tem que ter com as pessoas, porque ainda que ele não tenha tido naquele momento do exame, ele pode ter tido há 30 minutos atrás e começar a transmitir no momento em que ele sai em público, né? Então, eu acho que o cuidado independe do fato do resultado do exame, mas que ele tem direito a essa privacidade, eu entendo que sim. Entendi. Bom, Elaine, o nosso papo está super interessante, mas a gente está chegando ao meio do programa. A gente precisa fazer uma pequena pausa para os nossos comerciais e já a gente volta com o Fala aí, Jô, dessa noite, aqui pela rede ConnectV. Até já! Estamos de volta com o Fala aí, Jô, dessa noite. Entrevisto a doutora Elaine Keller, especialista em Direito Digital. Estamos falando aí de tudo que está envolvendo o direito e também a pandemia. Doutora Elaine, nós estávamos falando aí sobre a situação dos celulares no primeiro bloco. E agora uma outra questão que nós temos aqui e que vem surgindo diante de todos os fatos aí referentes
a pandemia foi essa grande utilização, por exemplo, de redes sociais, de aplicativos para reuniões, para trabalhos online, etc. Eu queria saber de você em relação a essas plataformas de reuniões, de aulas online, elas são seguras para se utilizar? E se elas não forem e forem vulneráveis, quem responde por isso? Quem está contratando? A própria plataforma? Ou acaba ficando por conta da pessoa que tiver a sua privacidade invadida, vamos dizer assim? Não, nesse caso, se houver uma violação, a própria plataforma deve responder, né? O que aconteceu é que todos fomos tomados de surpresa, inclusive os próprios provedores dessas videoconferências, né? E aí você tem o caso do Zoom, que ficou aí largamente divulgado, essas pessoas procurarem na internet vão conhecer esse caso, vão poder ter mais detalhes do caso, que aconteceu que o Zoom ele teve um crescimento muito rápido com a pandemia, né? O que a gente tem de dado é que ele cresceu 60% nesse período de Covid-19, né? O uso do Zoom para essas reuniões à distância. E aí, o que acontece com tudo que cresce, né? Vira alvo dos cybercriminosos, que foi o que aconteceu com o Zoom, que lamentavelmente teve o seu sistema invadido, né, por hackers, que invadiam algumas salas de reunião e colocavam conteúdos pornográficos, ameaçavam os usuários, roubaram, inclusive, gravações de algumas reuniões, e aí o Zoom teve que rapidamente investir numa tecnologia mais segura, né, para os usuários, tem pedido aí desculpa para todos aqueles que tiveram a sua privacidade violada, isso aconteceu mais nos Estados Unidos, né, e agora ela mantém um comunicado constante no portal dela sobre as medidas que ela vem tomando para essa segurança, aumentou muito mais a questão dos limites de privacidade, dos direitos de privacidade, das regras de privacidade que ela adota lá no próprio portal dela. Então, ela deu maior segurança depois desse incidente. Por óbvio, a gente sabe que ela foi invadida justamente pelo crescimento que teve em poucos dias, numa rápida escala, e aí virou alvo. Mas você tem aí salas de videoconferências muito seguras, como o Teams da Microsoft, o próprio Meetings da Google, e o Zoom também, depois do ocorrido, investiu muito em segurança. Então, essas salas são seguras. Quando a gente fala de internet, a gente precisa entender que a gente está num mundo virtual, mas os problemas acontecem muito parecido com a nossa vida real. Quer dizer, uma invasão, ninguém está livre de que ela aconteça. Né? Assim como nós também não estamos livres de sermos assaltados nos nossos carros, nas nossas residências. O que a gente faz é tomar mais segurança, e assim também ocorre no mundo virtual. As pessoas se cercam de maiores cuidados com a questão da segurança, como no mundo físico. Só que a violação ela pode acontecer. E aí o que a gente espera? Né, que as plataformas tomem rapidamente ações para conter e mitigar os riscos disso, como fez o Zoom. A gente precisa aqui dar um voto de crédito para o Zoom, porque ele agiu rapidamente nesse caso, e a gente tem que estar em constante cuidado também com os nossos dispositivos, né? Olhando se a gente está sempre usando uma senha segura, se a gente está com antivírus atualizado nas nossas máquinas. Nós também, do nosso lado, como usuário, temos que ter algumas cautelas para evitar também algum tipo de violação. E se tornou tão comum, né, que até o Fala aí Jô está sendo feito atualmente por uma dessas plataformas. Né? Nós acabamos aderindo ao distanciamento social, lógico que
pelo bem de toda a comunidade, de toda a sociedade, como nós temos falado aqui nos últimos programas, nós precisamos fazer a nossa parte. Hoje é ficar em casa, é trabalhar de forma online, e por isso até o nosso programa está sendo feito dessa forma, e aqui a gente tem, inclusive, a oportunidade de tê-la no programa, mesmo à distância, mesmo respeitando toda essa nova situação que todos estamos vivendo. Agora, eu queria falar com você em relação às compras online, né? Também, como você falou, das plataformas de reuniões, as compras online têm disparado. No início da pandemia, no início do distanciamento, principalmente aos restaurantes, delivery, etc. Mas agora, Dia das Mães, foram flores, foram presentes, foram diversas outras formas que as pessoas acabaram tendo de encontrar para continuar seguindo a vida. Então, a gente vê aí plataformas de venda, grandes magazines que se colocaram à disposição dos pequenos comerciantes para continuarem trabalhando, continuarem vivendo. E tudo isso envolve, lógico, dados pessoais, dados sigilosos e dados sensibilíssimos, né? Como cartão de crédito e outras situações. Agora, como está funcionando, né, essa situação em relação à proteção desses dados que estão transitando, lógico, de uma forma muito maior nos dias de hoje? Veja, enquanto nós não tivermos a LGPD, né, como é conhecida a Lei Geral de Proteção de Dados, em vigor, os nossos dados estão um pouco ao léu na internet, né? Porque embora você tenha aí o Marco Civil da Internet, né, que é de 2014, ele não teve uma força, né, e ele também não tutela com tanta especificidade a questão desse tratamento de dados pessoais. Então, até que a lei entre em vigor, os nossos dados aí nesse mundo virtual ainda estão um pouco ao léu. Então, é bom todo mundo ter toda a cautela possível, né? Com relação com quem a gente está compartilhando dados, se a gente conhece o estabelecimento que está comprando, se não conhece, dá uma olhadinha no Google, se tem muita reclamação desse estabelecimento, né? Olhar se alguém próximo de você já teve alguma experiência com esse varejo, ver se teve uma boa experiência, enfim, se cercar de alguns cuidados. Então, enquanto a lei não vigora, a gente está ainda um pouco ao léu, mas nós temos o Código de Defesa do Consumidor, que cuida da proteção de dados enquanto na figura do consumidor, que é o que a gente está tratando aqui quando a gente fala de varejo online. Então, o PROCON tem sido muito ativo, o IDEC tem sido muito ativo. Então, a gente tem instituições aí também fiscalizadoras que o usuário de internet, enquanto consumidor, enquanto comprando algum bem ou algum serviço, pode se recorrer. E aí é que eu chamo a atenção de por que quando você ouvir falar da LGPD, é importante que você reforce o entendimento de que ela precisa entrar logo em vigor. Porque assim como o Código de Defesa do Consumidor, né, que quando entrou em vigor, a gente começou a ver o varejo, todas as empresas se preocupando mais com esse respeito ao consumidor, com os direitos do consumidor, e a gente passou a ter o quê? Órgãos que passaram a fiscalizar essa relação para que houvesse um equilíbrio entre o consumidor e lojas. Agora, com a LGPD, o que se quer é a mesma coisa, é que se cria que a lei entre em vigor, se crie a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e que a gente comece a ter aí entidades fiscalizadoras e reguladoras dessa relação, porque a verdade é que hoje você não sabe mais aonde está seu dado, né? Com esse nosso mundo virtual, esse avatar virtual que nós criamos, a gente não sabe mais aonde estão os nossos dados, se está aqui, se está na China, se está nos Estados Unidos, principalmente com o uso da nuvem. Então, por isso essa lei se torna tão imprescindível para o nosso dia a dia.
Entendi. E agora me fala uma coisa, uma outra situação que tem acontecido, tem sido muito vista nesses últimos tempos aqui de pandemia. Fake news e ataques virtuais à honra ou a ataque às pessoas de forma virtual. Como evitar e o que se fazer para combater tudo isso? Sim, as fake news, de novo, né, elas são alimentadas justamente pela falta de uma legislação de proteção de dados. Por que eu digo isso? Porque você, hoje o usuário de internet, movido por boa fé, ele acaba entregando as informações dele de modo muito fácil, né, para aqueles operadores que estão de má fé, que não estão imbuídos com a mesma boa fé do usuário. Então, o que acontece? Você acaba entregando o seu dado para o mau uso da internet. Um exemplo disso são aqueles, eu sempre falo da história do Cambridge Analytics, que são aqueles quiz bem bobinhos que tem lá no Facebook, que você, para passar o tempo, faz e nem sabe que ali você está dando uma informação valiosíssima para poder ser monitorado, para poder receber uma campanha dedicada para o seu perfil, para poder operarem no seu ponto de vista de algum assunto, ou seja, para te manipular. Né? E isso é um combustível para fake news, né? Então, nada melhor do que a gente ter, e eu tenho militado muito sobre isso, nada melhor do que a gente ter leis cada vez mais rigorosas no aspecto de como se pode dar transparência à relação do uso de dados pessoais, justamente para que a gente tenha órgãos reguladores, para que a gente tenha órgãos reguladores e fiscalizadores, para que a gente tenha aí uma lei que a gente possa reivindicar os nossos direitos, uma vez que eles sejam violados. Hoje a coisa ainda está um pouco solta, né? Você conta muito aí com o apoio de instituições sem fins lucrativos que acabam defendendo o usuário nessas questões de privacidade e proteção de dados, como é o caso, por exemplo, da Sigilo, que acabou de fazer um trabalho aí com uma fintech que vinha usando dados, sem se explicar muito como adquirir esses dados. Então, você tem empresas hoje trabalhando muito nesse tema, mas a gente precisa efetivamente de uma autoridade nacional de proteção de dados e de uma lei vigorando para que a gente possa fazer valer nossos direitos. Até para que as pessoas se sintam também protegidas, né? Você sabe que uma situação até que aconteceu comigo nesse final de semana, eu estava comentando em casa que, nossa, como eu tenho recebido propaganda de tal produto. Aí minha enteada falou assim, mas você não entrou em nada que aparece esse produto? Eu falei, não entrei em nada. Não. Ela falou assim, talvez pelas fotos do Facebook ou pelo seu microfone aberto, eles têm acesso de que você fala muito desse produto. Então, quer dizer, ou coloca muita postagem, né? Foto eu acho meio difícil, mas realmente, às vezes, a gente pode estar falando e o celular aberto. E aí é importante a lei justamente para que nós tenhamos essa privacidade resguardada, né? E, ao mesmo tempo, eu queria até que você me falasse, agora a gente está chegando ao final do programa, mas me falasse o seguinte, vai haver algum tipo de algum tipo de novo contrato com as empresas, porque até hoje a gente entra lá, clica aceito, né, e tudo vai aparecendo, como você falou, é foto que a gente vê como a gente vai ficar no futuro, como a gente era criança, como a gente era, né, como a gente é de barba, como a gente na versão feminina, quer dizer, inúmeras situações que se coloca, parece uma brincadeirinha, mas ele tem acesso a todas as nossas informações. Né? Sim, por detrás disso tem um motorzinho cheio de algoritmos trabalhando para criar aí o seu perfil, né? Para estudar o seu perfil. Sim, até você já deve ter percebido, não sei se teve essa curiosidade, como a gente já tem a lei de proteção de dados vigorando na Europa,
em alguns estados dos Estados Unidos, em alguns países já da América do Sul, algumas empresas de internet já estão tendo cuidado de mostrar melhor a política de cookie que ela usa. Quando você entra lá, ela fala, olha, eu vou usar a sua navegação para ver a sua localização. Tudo bem, você deixa, né? Isso já aparece mais claro embaixo agora, a política de cookie daquela empresa. Você já tem aí políticas de privacidade mais claras também, aparecendo em alguns sites, eles estão sendo mais transparentes, justamente porque eles também fazem intercâmbio dessa informação com esses países onde a lei já vigora e ele precisa, então, mostrar que está em conformidade com a proteção de dados. E isso vai se tornar uma realidade, principalmente quando a gente tiver a LGPD em vigor, as empresas vão ser obrigadas a pedir para algumas coisas o seu consentimento, e esse consentimento não vai poder ser um contrato cheio de letras pequenininhas e enorme, como se você estivesse comprando um imóvel, né, em vez de dar só um consentimento, né? As coisas vão ter que ser mais claras, mais transparentes, você vai ser dono do seu dado, né? O que no direito a gente chama de autodeterminação informativa, ou seja, o titular do dado, ele tem total propriedade sobre os dados dele, ele diz o que ele quer ou não, que a empresa faça com aquele dado dele, né? Desde que ela não esteja, obviamente, atendendo a alguma legislação, alguma lei, porque daí, obrigatoriamente, ela tem que ter o seu dado, mas se for simplesmente por um consentimento, ela vai ter que pegar esse consentimento de uma forma muito clara, transparente, numa linguagem muito simples, ela vai ter que te dar visão de tudo que ela guarda, ainda que seja para atender uma lei, ela vai ter que te dar muita transparência de que dados ela tem de você, aonde ela está guardando, por quanto tempo, atendendo a que lei ela está atendendo, se ela está guardando para atender alguma lei, qual é a normativa jurídica que ela está atendendo. Então, ela vai ter que dar essa transparência de o que ela tem sobre você, por que ela guarda e por quanto tempo ela vai guardar. Né? Então, isso é muito bom, porque nos vai dar a nós todos uma tranquilidade, uma segurança muito grande, que hoje nós não temos. Né? Perfeito. Bom, Elaine, o papo está bom, o assunto está super interessante, mas estamos chegando ao fim. Eu queria que você deixasse a sua mensagem em relação a todos esses dados e toda essa situação que está envolvendo o direito digital em virtude da pandemia. Sim, a privacidade é um direito de todos e a gente deve brigar por ela, deve exigir que ela seja cumprida. Hoje, a gente está aí num período sem a LGPD vigorando, mas a gente tem outras normativas que já nos dão segurança para reivindicar qualquer tipo de violação que haja da nossa privacidade. Então, se você tiver algum tipo de problema com os sites, com esse mundo virtual que você está vivendo agora por conta da pandemia, procure um especialista, porque a gente tem muita normativa no Brasil assegurando esse direito. A própria Constituição Federal, pelo seu artigo 5º, o Marco Civil da Internet, o Código Civil, através do direito da personalidade, e o próprio Código Penal, que vem protegendo muito aí e avançado muito nessas questões aí de uso de imagem de mulheres pelos seus companheiros aí indevidamente, expondo suas companheiras indevidamente na internet. A gente tem visto aí uma ampla aceitação aí de rapidamente as plataformas tirando isso do ar, atendendo, graças a essas normativas que a gente já tem vigente. Então, que a gente consiga colocar também a LGPD em vigência para a gente ter mais segurança ainda. Maravilha. Bom, pessoal, estamos ficando por aqui com o Fala aí, Jô, dessa noite. Mas antes eu queria, mais uma vez, colocar aqui o meu agradecimento à doutora Elaine Keller, especialista em direito digital, que nos elucidou sobre diversos assuntos, em especial ao pseudo-monitoramento dos celulares, que tanta polêmica causou, né, quando a medida foi tomada. Mas eu queria aproveitar também, mais uma vez,
para pedir a todos que fiquem em casa. Vamos cumprir as determinações dos nossos governos, do governo estadual, do governo municipal, do Ministério da Saúde, da OMS. Tudo o que está sendo feito é para o nosso bem, é para que nós possamos para que nós possamos mais rapidamente sair de toda essa situação do distanciamento, do isolamento e voltarmos às nossas vidas normais. Caso a gente não faça, cada vez mais as medidas serão mais duras, mais enrijecidas, para que a situação se normalize. É uma questão de saúde. Não vamos precisar ter na nossa família, no nosso relacionamento, uma perda para que nós tomemos consciência da situação e da gravidade da situação. Vamos ficar em casa, faça como a gente, estamos aqui, continuamos trabalhando, fazendo o nosso programa, mas aqui de casa. Então, aqueles que puderem, fiquem em casa, vamos colaborar para que o nosso país e o mundo todo saiam dessa situação nesse momento. Uma boa noite e a semana que vem a gente volta com o Fala aí, Jô, aqui na Rede Connect TV. Até lá!